Existem histórias de amor que começam com um olhar. Outras começam com uma conversa simples. Mas existem algumas histórias que parecem ter sido escritas pelo destino. E mesmo assim, quase acabam por causa de segredos que estavam enterrados há anos. Cristina nunca imaginou que a noite mais feliz da sua vida também seria o começo da maior dor que ela enfrentaria. Ela tinha encontrado alguém diferente. Alguém que fazia ela sorrir sem esforço. Alguém que parecia ter aparecido exatamente no momento certo. O nome dele era Fernando. Mas quando Cristina levou aquele rapaz para conhecer sua família, aconteceu algo que ela jamais conseguiu esquecer. Seu pai abriu a porta, olhou para Fernando, e naquele instante tudo mudou. O homem que sempre apoiou sua filha ficou completamente diferente. O sorriso desapareceu. O rosto ficou sério. Era como se ele estivesse vendo um fantasma do passado parado bem na sua frente. Cristina percebeu. Fernando também. Mas nenhum dos dois conseguiu entender. Naquela mesma noite, depois que Fernando foi embora, Cristina perguntou: "Pai, o que aconteceu? Você ficou estranho depois que viu ele." O pai ficou alguns segundos em silêncio, até responder uma frase que mudaria tudo. "Cristina, eu aceito você namorar qualquer pessoa, qualquer homem desse mundo. Menos ele." Cristina ficou sem reação. Ela não sabia naquele momento. Mas o motivo daquela frase tinha começado 20 anos antes. Antes mesmo dela nascer. Algumas semanas antes daquela noite, Cristina era apenas uma jovem comum de 20 anos. Morava com os pais em um bairro simples, onde praticamente todos se conheciam. Ela tinha uma relação muito próxima com sua mãe, mas principalmente com seu pai. Para Cristina, ele era seu exemplo. Um homem trabalhador, presente, e que sempre dizia querer ver a filha feliz. Desde pequena, ela escutava: "Minha filha, um dia você vai encontrar alguém especial. E quando esse dia chegar, eu só quero que essa pessoa cuide bem de você." E Cristina acreditava nisso. Acreditava que quando encontrasse alguém, seu pai seria o primeiro a apoiar. Ela só não imaginava como estava enganada. Tudo começou em uma festa junina da comunidade. Cristina quase não foi. Ela tinha trabalhado durante o dia inteiro e queria ficar em casa. Mas sua mãe insistiu: "Vai um pouco, filha. Você é jovem demais para viver só trabalhando e ficando dentro de casa." Depois de muita insistência, Cristina aceitou. Colocou uma roupa simples e foi. A festa estava cheia. Música tocando, crianças correndo, famílias reunidas. E no meio de tanta gente, ela viu Fernando pela primeira vez. Não foi nada exagerado. Não teve uma grande cena como nos filmes. Foi apenas um olhar. Mas às vezes um olhar é suficiente. Fernando estava ajudando na organização da festa. Carregava algumas caixas, ajudava os idosos, brincava com as crianças, e aquilo chamou a atenção dela. Ele parecia diferente. Pouco tempo depois, eles acabaram conversando. Fernando perguntou: "Você sempre vem aqui? Nunca tinha te visto." Ela sorriu. "Eu moro aqui há anos. Acho que você que chegou atrasado." Os dois riram. E uma conversa que deveria durar alguns minutos virou horas. Eles falaram sobre família, sobre sonhos, sobre a vida. Era como se já se conhecessem há muito tempo. Naquela noite, quando Cristina chegou em casa, sua mãe percebeu algo diferente. "Ah, que sorriso é esse?" Cristina tentou disfarçar, mas mãe conhece. Nos dias seguintes, Fernando e Cristina continuaram conversando. Depois começaram a sair, e cada encontro só confirmava aquilo que eles sentiram desde o começo. Não era apenas encanto. Era algo maior. Pouco tempo depois, Cristina contou para sua mãe. Ela ficou feliz. Queria conhecer o rapaz que tinha mudado o brilho dos olhos da filha. Quando conheceu Fernando, gostou dele imediatamente. Ele era educado, respeitoso, tratava Cristina com carinho. Para ela, não existia motivo para preocupação. Só faltava uma pessoa conhecer Fernando, o pai de Cristina. E ela tinha certeza que seria o momento mais fácil. Afinal, o pai sempre disse que só queria ver ela feliz. Mas naquela noite, Cristina descobriria que existia uma parte da história que ninguém conhecia. Nem ela, nem sua própria mãe. Cristina passou o dia inteiro ansiosa. Ela queria que aquela noite fosse perfeita. Para ela, apresentar Fernando ao seu pai não era apenas apresentar um namorado. Era apresentar o homem que estava fazendo ela acreditar em um futuro diferente. Enquanto arrumava a mesa do jantar, sua mãe percebeu o nervosismo dela. "Filha, parece até que você está levando ele para um julgamento." Cristina riu. "É quase isso, mãe.
Você sabe como o pai é comigo. A mãe sorriu. Seu pai só quer sua felicidade. Se esse rapaz for tudo isso que você fala, ele vai perceber. E Cristina acreditava nisso. Afinal, durante toda a sua vida, seu pai demonstrou ser exatamente assim. Protetor, carinhoso, presente. O tipo de pai que qualquer filha gostaria de ter. Quando a campainha tocou, o coração dela acelerou. Fernando estava na porta, arrumado, nervoso, com flores na mão para a mãe dela e um respeito enorme por finalmente conhecer a família da mulher que amava. Cristina abriu a porta sorrindo. Calma, você está mais nervoso que eu. Ele respondeu. Claro que estou. Eu preciso causar uma boa impressão para o homem mais importante da sua vida. Ela achou aquela resposta bonita, porque mostrava que Fernando entendia o quanto seu pai significava para ela. Mas tudo mudou poucos minutos depois, quando o pai de Cristina apareceu na sala. No começo havia um sorriso no rosto dele, o sorriso de um pai curioso para conhecer o primeiro grande amor da filha. Mas quando seus olhos encontraram Fernando, algo aconteceu. O sorriso desapareceu. O silêncio tomou conta daquele lugar. Cristina percebeu na hora. Pai? Ele não respondeu. Continuava olhando para Fernando como se estivesse tentando entender alguma coisa. Como se aquele rosto trouxesse uma lembrança que ele tentou esquecer durante muitos anos. Fernando, sem entender, estendeu a mão. Prazer, senhor. Eu sou Fernando. O pai demorou alguns segundos para reagir, até finalmente apertar sua mão. Mas já não era o mesmo homem de minutos antes. Durante o jantar, Cristina tentava puxar conversa. Sua mãe também. Fernando tentava ser agradável, mas seu pai estava distante, frio, fazendo poucas perguntas. Até que fez uma pergunta diferente. Qual o nome da sua mãe? Fernando respondeu normalmente. Quando ouviu aquele nome, o pai de Cristina parou. Foi rápido. Quase ninguém percebeu. Mas Cristina percebeu, porque ela conhecia o próprio pai. Alguma coisa estava errada. Depois do jantar, Fernando foi embora. Ele percebeu. No caminho até o portão, perguntou. Seu pai não gostou de mim, né? Cristina tentou negar. Ele só é fechado no começo. Mas nem ela acreditava naquilo. Quando voltou para dentro de casa, encontrou o pai sentado em silêncio. Pai, posso saber o que aconteceu? Ele respondeu. Você vai terminar com esse rapaz. Cristina achou que tinha entendido errado. É o quê? Você ouviu? Ela deu uma risada nervosa. Pai, você está brincando comigo? Mas ele estava sério. Cristina, eu nunca te pedi nada assim. Mas estou pedindo agora, fica longe dele. Ela ficou completamente perdida. Mas por quê? O que o Fernando fez? Silêncio. Me responde. Mais uma vez ele ficou calado. Até dizer. Só confia em mim. Cristina balançou a cabeça sem acreditar. Você conheceu ele hoje. Como pode julgar alguém assim? Então veio a frase que ela nunca esqueceu. Minha filha, se fosse qualquer outro homem, eu aceitaria. Ela olhou para ele. E ele completou. Qualquer um, menos ele. Nos dias seguintes, a casa que sempre foi cheia de paz começou a mudar. Cristina insistia em uma explicação, mas o pai nunca dava. A mãe dela também começou a estranhar. Uma noite, quando estavam sozinhos, perguntou. Por que você está fazendo isso? Ele respondeu. Porque é melhor assim. Melhor para quem? Porque nossa filha está sofrendo. Ele ficou em silêncio. Nem para a própria esposa ele tinha coragem de explicar. E isso deixava tudo ainda mais estranho. Enquanto isso, Fernando tentava entender. Seu pai me conhece de algum lugar? Cristina respondeu. Não sei, mas parece que sim. Fernando pensou por alguns segundos. Eu nunca vi seu pai antes, e aquela frase deixou tudo ainda mais confuso. Mesmo contra a vontade do pai, Cristina continuou encontrando Fernando, escondido. Ela sabia que estava errada em mentir, mas também sentia que seu pai estava escondendo algo, e ela precisava descobrir. Os encontros escondidos duraram semanas, até que um dia, o pai descobriu. Quando Cristina chegou em casa, ele estava esperando. Você estava com ele? Ela não respondeu. Não precisava. Ele já sabia. Depois de tudo que eu falei? Pela primeira vez, Cristina levantou a voz. Você não falou nada, pai. O silêncio tomou conta da casa. Você mandou eu deixar o Fernando, mas nunca disse o motivo. Ele respondeu. Existem coisas que você não entende. Cristina começou a chorar. Então me faz entender.
A mãe dela apareceu assustada com a discussão. O que está acontecendo aqui? Mas naquele momento o pai de Cristina parecia outra pessoa. Aquele segredo guardado por tantos anos estava começando a destruir todos eles. Cristina olhou nos olhos dele e perguntou: "O que existe contra Fernando?" "Nada. Mas então é contra quem?" Ele ficou calado. Que aquela falta de resposta confirmou algo que Cristina já desconfiava. O problema nunca foi Fernando. O problema era alguma coisa do passado, algo que aconteceu antes dela nascer, e que seu pai faria de tudo para continuar escondendo. Depois daquela discussão, nada voltou a ser como antes. Cristina já não reconhecia mais a própria casa. O lugar onde ela sempre encontrou paz agora parecia cheio de silêncio e perguntas sem respostas. Seu pai quase não conversava. Sua mãe tentava entender o que estava acontecendo. E Cristina carregava todos os dias a mesma pergunta: por quê? Por que Fernando? Por que justamente ele? Quanto mais ela pensava, menos fazia sentido. Fernando nunca tinha desrespeitado ninguém. Nunca tinha feito mal para sua família. Pelo contrário, ele era exatamente o tipo de pessoa que seu pai sempre disse que queria ao lado dela. E era isso que mais machucava. Em uma noite, depois de mais uma discussão, Cristina decidiu que não iria mais aceitar silêncio como resposta. Ela encontrou o pai sozinho na sala. Pela primeira vez, ela viu que ele não parecia bravo, parecia cansado, como alguém carregando um peso grande demais. Cristina sentou na frente dele e perguntou: "Pai, olha para mim. Eu sou sua filha, eu mereço saber a verdade." Ele desviou o olhar. Cristina continuou: "Você está destruindo minha felicidade e nem me diz o motivo." O pai respirou fundo. Durante alguns segundos, parecia que finalmente iria falar, mas desistiu. Cristina levantou. "Então quer dizer que você prefere perder sua filha do que contar a verdade?" Aquelas palavras acertaram onde mais doía. Ele ficou em silêncio. E quando Cristina chegou perto da porta, ouviu a voz dele. "Espera." Ela parou. Mas antes de qualquer coisa, ele fez um pedido. "Sua mãe não pode saber disso." Cristina estranhou. "Por que minha mãe não pode saber?" Ele não respondeu. Apenas ficou olhando para o chão. Até que depois de 20 anos escondendo aquela história, ele finalmente começou a falar. Ele contou que antes de conhecer a mãe de Cristina, existiu outra mulher na vida dele. Uma mulher que ele acreditava amar. Mas a história dos dois terminou. Pouco tempo depois, ele conheceu a mãe de Cristina. Eles começaram uma vida juntos. Casaram. E tiveram uma filha. Mas naquela mesma época, aquela mulher do passado também apareceu grávida. Cristina começou a ficar sem entender. O coração dela acelerou. Ela já não queria mais ouvir. Porque no fundo, começou a imaginar onde aquela conversa iria chegar. Então perguntou: "Pai, quem era essa mulher?" Ele ficou alguns segundos sem coragem de responder, até finalmente dizer: "A mãe do Fernando." O mundo de Cristina pareceu parar. Ela ficou olhando para o pai tentando encontrar alguma explicação diferente. Mas ele continuou: "Quando Fernando entrou aqui em casa, eu reconheci na hora. Eu reconheci o olhar dele. Reconheci aquela história que tentei esquecer por 20 anos. Cristina começou a chorar. Não podia ser verdade. O homem que ela amava, a pessoa com quem imaginava construir uma vida, poderia ser alguém que ela jamais poderia amar. Ela perguntou com a voz tremendo: "Você está dizendo que o Fernando é seu filho?" O pai respondeu: "Eu não tenho certeza, mas existe essa possibilidade." Cristina colocou a mão no rosto. Todas as peças pareciam se encaixar. Fernando tinha 20 anos. Ela também. Fernando não conhecia o pai verdadeiro. A mãe dele criou ele sozinha. Tudo parecia fazer sentido, e isso destruía ainda mais. O pai segurou a mão dela e disse: "Eu não queria te machucar. Eu só queria impedir algo pior." Naquela noite, Cristina não conseguiu dormir. Ela passou horas olhando mensagens antigas de Fernando. Fotos, conversas, lembranças. Cada sorriso agora vinha acompanhado de uma dor. No dia seguinte, ela tomou a decisão mais difícil da vida. Ela precisava terminar, mesmo amando, mesmo sem querer. Porque se existisse uma pequena chance daquilo ser verdade, eles não poderiam continuar. Quando encontrou Fernando, ele percebeu imediatamente. Tinha algo errado. Ele perguntou o que aconteceu. Cristina tentou ser forte, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ela apenas disse que eles precisavam se afastar. Fernando ficou perdido. Perguntou se tinha feito algo errado. Ela disse que não. E isso machucou ainda mais. Ele segurou a mão dela
e pediu uma explicação. Mas Cristina não conseguiu contar. Como ela poderia destruir Fernando com uma verdade que nem ela conseguia aceitar? Então apenas disse: algumas coisas acontecem e a gente não consegue mudar. Fernando viu a mulher que amava ir embora sem entender o motivo. E Cristina foi embora carregando a maior dor da vida dela. Mas havia uma coisa que nenhum dos dois sabia. A história contada pelo pai de Cristina ainda tinha partes escondidas, que a verdadeira razão daquela separação não era o que parecia ser. Os dias depois do término foram os mais difíceis da vida de Cristina. Ela tentou acreditar que tinha feito a escolha certa. Tentou convencer o próprio coração de que se afastar de Fernando era a única saída. Mas nenhuma explicação conseguia diminuir a dor. Ela acordava pensando nele, dormia lembrando dele. E o pior de tudo era saber que Fernando estava sofrendo sem nem entender o motivo. Ele mandava mensagens perguntando onde tinha errado. Perguntava como um amor que parecia tão verdadeiro podia simplesmente acabar de uma hora para outra. Mas Cristina não conseguia responder, porque, no fundo, nem ela tinha todas as respostas. A única coisa que ela tinha era a palavra do pai, e durante toda a sua vida, isso sempre foi suficiente. Até aquele momento. Porque algo dentro dela começou a incomodar. Uma pergunta que não saía da sua cabeça. Se aquela história era verdade, por que apenas seu pai sabia? Por que a mãe de Fernando nunca falou nada? Por que ela esconderia algo tão importante do próprio filho durante 20 anos? Quanto mais Cristina pensava, mais dúvidas apareciam. Até que finalmente tomou uma decisão. Ela precisava ouvir o outro lado daquela história, mesmo com medo, mesmo sabendo que poderia confirmar sua maior dor. Ela precisava saber a verdade. Naquela tarde, Cristina foi até a casa da mãe de Fernando. Quando chegou, quase desistiu. Ficou alguns minutos parada em frente ao portão, criando coragem. Afinal, ela estava prestes a falar sobre um passado que talvez aquela mulher tentou esquecer. Mas ela precisava fazer isso. Quando a mãe de Fernando abriu a porta, ficou surpresa. Ela sabia que algo tinha acontecido entre os dois. Sabia que o filho estava sofrendo, mas nunca entendeu o motivo. Ela recebeu Cristina com carinho. As duas sentaram. Durante alguns segundos, nenhuma delas falou nada. Até que Cristina respirou fundo e contou tudo. Contou sobre a reação do pai, sobre o pedido para se afastar, sobre a história de 20 anos atrás e, principalmente, sobre a possibilidade de Fernando ser filho dele. Enquanto Cristina falava, a expressão daquela mulher começou a mudar. Mas não era uma expressão de culpa, era surpresa. Quando Cristina terminou, esperava uma confirmação. Esperava lágrimas. Esperava ouvir que tudo era verdade. Mas aconteceu o contrário. A mãe de Fernando ficou séria e disse: "Isso não é verdade." Cristina ficou sem reação. Ela continuou explicando: "Seu pai realmente fez parte do meu passado, mas não da maneira que ele contou." Cristina sentiu o coração acelerar. A mãe de Fernando revelou que muitos anos atrás o pai de Cristina gostava dela. Ele queria construir uma vida ao lado dela. Mas aquele sentimento não era correspondido da mesma forma, porque ela já estava apaixonada por outra pessoa. O verdadeiro pai de Fernando. O homem que ela escolheu. O homem que o pai de Cristina nunca conseguiu aceitar. Cristina escutava cada palavra tentando entender. Então perguntou sobre a gravidez. A mãe de Fernando explicou que quando descobriu que estava grávida, o relacionamento dela com o pai de Fernando já existia. Nunca houve dúvida. Nunca houve possibilidade. Fernando sempre teve um pai, mesmo que ele não estivesse presente depois. Naquele momento, Cristina percebeu. Durante todos aqueles anos, seu pai carregou uma história diferente dentro dele. Não porque era verdade, mas porque era mais fácil acreditar nisso do que aceitar que tinha sido deixado para trás. Ela saiu daquela casa com sentimentos misturados. Alívio, raiva, tristeza. Alívio porque Fernando não era seu irmão. Raiva porque sofreu por uma mentira. E tristeza porque aquela mentira veio da pessoa que ela mais confiava. Naquela noite, Cristina esperou o pai chegar. Dessa vez ela não estava chorando. Não estava desesperada. Ela só queria uma resposta. Quando ele entrou em casa, percebeu pelo olhar dela. Alguma coisa tinha mudado. Cristina então disse: "Eu conversei com a mãe do Fernando." O rosto dele mudou na mesma hora, e aquele silêncio respondeu antes mesmo das palavras. Ela continuou: "Você sabia a verdade, não sabia?" Ele tentou negar. Tentou dizer que só queria proteger a filha.
Mas Cristina não aceitou. Pela primeira vez, ela enxergou que aquele medo escondia outra coisa. Ela perguntou: "Você queria me afastar dele porque achava que ele podia ser meu irmão, ou porque ele era filho do homem que ficou com a mulher que você nunca esqueceu?" A pergunta destruiu todas as defesas dele. Depois de 20 anos fugindo daquele sentimento, ele finalmente admitiu. Ele nunca tinha superado aquela rejeição. Quando viu Fernando entrando em sua casa, não viu apenas o namorado da filha. Viu o passado voltando, viu a lembrança de alguém que ele perdeu, e deixou uma dor antiga falar mais alto que a felicidade da própria filha. Cristina ouviu tudo em silêncio, porque às vezes a pior mentira não vem de um inimigo. Vem de alguém que acredita estar fazendo o certo, mesmo destruindo quem mais ama. Depois daquela conversa, Cristina saiu sem dizer mais nada. Não era uma raiva comum, era uma mistura de sentimentos que ela nem sabia explicar, porque durante toda a sua vida, seu pai foi o homem em quem ela mais confiou. Foi quem segurou sua mão nos momentos difíceis, quem ensinou sobre respeito, família e verdade. Mas agora era justamente ele quem tinha escondido algo capaz de destruir sua felicidade, e essa era a parte mais dolorosa. Cristina conseguia entender uma pessoa errar tentando proteger alguém, mas não conseguia aceitar que uma dor antiga tivesse sido colocada acima da vida dela. Seu pai ficou sozinho naquela sala. Pela primeira vez em 20 anos, ele precisou encarar algo que sempre evitou: a verdade. Ele passou anos dizendo para si mesmo que estava protegendo a filha, mas lá no fundo sabia. Quando viu Fernando naquela porta, ele não enxergou apenas um rapaz apaixonado. Ele enxergou uma lembrança. Uma história que não terminou como ele queria. Uma escolha que não foi dele. E uma rejeição que ele nunca conseguiu aceitar. Enquanto isso, Cristina sabia que precisava fazer algo. Existia uma pessoa que merecia ouvir a verdade: Fernando. Durante dias, ele sofreu procurando uma resposta, pensando que tinha feito algo errado, pensando que talvez o amor dela simplesmente tivesse acabado. E Cristina sabia que ele nunca mereceu carregar aquela dúvida. Então ela marcou de encontrar ele no mesmo lugar onde tudo começou, na praça da comunidade. O lugar da festa junina. O lugar onde dois desconhecidos trocaram um olhar sem imaginar tudo o que enfrentariam. Depois, quando Fernando chegou, estava diferente. O sorriso que Cristina tanto gostava estava escondido atrás da tristeza. Ele tentou ser forte, mas ela conhecia ele. Cristina começou contando tudo, dessa vez sem esconder nada. Contou sobre a reação do pai, sobre o passado, sobre o medo de que eles fossem irmãos, sobre a conversa com a mãe dele, e finalmente contou a verdade. Fernando ficou em silêncio. Não sabia o que sentir. Ele estava feliz porque eles não tinham nenhum impedimento, mas ao mesmo tempo estava machucado. Não pela decisão dela. Ele entendia. Cristina acreditava que estava fazendo o certo. O que doía era saber que alguém quase destruiu tudo por causa de uma mentira. Ela olhou para Fernando e disse que entenderia se ele não quisesse continuar. Afinal, muita coisa tinha acontecido. Mas Fernando nunca deixou de amar Cristina. Ele sabia que aquela dor não tinha sido causada por ela, e sim por um passado que nenhum dos dois viveu. Então ele respondeu que algumas histórias passam por dificuldades não para acabar, mas para provar o quanto são fortes. Naquele momento, Cristina percebeu que o sentimento que nasceu naquela festa junina nunca tinha ido embora. Ele apenas tinha sido colocado à prova, mas ainda faltava uma pessoa enfrentar as consequências: o pai dela. Nos dias seguintes, o clima dentro de casa ficou diferente. Cristina e o pai quase não conversavam. A mãe dela percebia. Perguntava o que estava acontecendo, mas Cristina nunca contou. Ela decidiu guardar aquela verdade, não porque o pai merecia, mas porque sua mãe não precisava carregar uma dor que não fazia parte da história dela. Aquele era um erro do passado dele, e ele teria que conviver com isso. Algum tempo depois, o pai procurou Cristina. Dessa vez, não para dar ordens, não para tentar controlar sua escolha, mas para pedir perdão. Ele admitiu que deixou o orgulho falar mais alto. Admitiu que confundiu proteção com egoísmo. E, principalmente, admitiu que quase fez a filha perder alguém especial, porque ele mesmo nunca soube lidar com uma perda. Cristina ouviu tudo. A mágoa não desapareceu naquele momento. Algumas feridas precisam de tempo, mas aquele foi o primeiro passo. Meses depois, Fernando voltou naquela casa, só que dessa vez foi diferente.
Quando o pai de Cristina abriu a porta, ele não viu mais o passado. Não viu mais uma lembrança dolorosa. Ele viu apenas um rapaz que amava sua filha. O mesmo rapaz que ele deveria ter visto desde o começo. A vida seguiu. Cristina e Fernando ficaram juntos. E aquela história se tornou uma lembrança de como o orgulho pode cegar até mesmo pessoas boas. Porque muitas vezes alguém diz: estou fazendo isso para proteger você. Mas, na verdade, está tentando proteger a si mesmo de uma dor que nunca curou. O pai de Cristina quase sacrificou a felicidade da própria filha por uma batalha que existia apenas dentro dele. E aprendeu da forma mais difícil que amor verdadeiro não prende, não controla, não destrói. Amor verdadeiro quer ver a outra pessoa feliz, mesmo quando essa felicidade não acontece exatamente do jeito que imaginamos. Porque feridas do passado nunca devem decidir o futuro de alguém que a gente ama. E Cristina quase perdeu o grande amor da vida dela. Não por falta de sentimento, mas por causa de um segredo que nunca deveria ter existido.